A paz do Senhor aos irmãos e irmãs. Esse é o nosso momento devocional 01 e hoje eu gostaria de falar sobre quando sonhos se tornam pesadelos. Nosso texto base será Jeremias, capítulo 2, versículo de número 13. Leiamos. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Após a leitura, a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: o que tem a ver sonhos com esse texto bíblico? Bom, para responder isso, nós precisaremos dar uma olhada no contexto. E a partir disso, eu lhe explicarei que relação existe. Sobre o contexto, nós precisamos saber que nesse capítulo, o de número 2, o profeta Jeremias vai relatar a apostasia da nação de Israel. Veja como ele fala sobre isso no versículo de número 5. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Já sabemos aqui o tipo de apostasia ou de afastamento do Senhor que a nação de Israel está cometendo. Eles estão praticando idolatria. Já sabemos isso, mas ainda não sabemos o que isso tem a ver com sonhos. Para relacionar e explicar esta relação, eu preciso ler o versículo de número 7. E o versículo 7 diz: e quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Quando eles estavam no Egito, Deus os havia prometido uma terra que manava leite e mel. E agora, eles estão morando nessa terra. O texto de Jeremias está nos dizendo que eles não souberam desfrutar da bênção da terra prometida. Pelo contrário, o versículo nos diz que eles contaminaram a terra e corromperam a herança. É exatamente essa perspectiva que eu quero explorar. Quando saíram do Egito, a terra prometida era um sonho. Agora, esse sonho se tornou um grande pesadelo. Isso porque se afastaram do Senhor e não souberam usufruir da bênção da terra prometida. É importante frisar que o problema não estava na terra, nem mesmo na promessa. Tudo que Deus faz é bom. A resposta que quero oferecer nesse devocional é uma resposta à seguinte questão: como aquelas pessoas conseguiram transformar o sonho da terra que mana leite e mel em um terrível pesadelo? Essa terra agora é uma terra que está contaminada e corrompida. Vejamos então o nosso texto devocional mais uma vez, para buscarmos essa resposta. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Fica óbvio na leitura desse versículo que eles cometeram dois erros. Pois bem, eu considero que toda pessoa pode ter seu sonho transformado em pesadelo se ela cometer os mesmos erros da nação de Israel. Cometendo esses mesmos erros, os seus sonhos se tornarão pesadelos como aqueles que eles estavam vivendo. Então vejamos quais são esses erros para que nós tenhamos o cuidado de não cometê-los. O primeiro erro eu destaco lendo mais uma vez a parte A do versículo 13. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. O primeiro erro, a primeira maldade que eles cometeram foi abandonar a Deus. Isso significa que eles achavam que podiam suprir suas mais profundas necessidades espirituais
fora de Deus. Assim como eles, alguns também acham que podem. Quais as coisas dessa vida as pessoas acham que podem substituir o lugar de Deus? Entretenimento? Gastronomia? Trabalho? Dinheiro? Eles achavam que poderiam suprir suas necessidades espirituais fora de Deus. Por isso abandonaram. Todo aquele que acha que pode também abandonará a Deus. Eu me lembrei de uma citação do A.W. Tozer. Ele diz assim: nos recessos profundos da alma do homem existe um desejo avassalador em relação ao Criador. Esse é um fio comum em toda a humanidade, criada à imagem de Deus. A menos que, e até que, esse desejo seja plenamente alcançado, a alma humana permanece inquieta, constantemente buscando aquilo que é finalmente inatingível. Simplificando, a grande paixão no coração de todo ser humano é experimentar a impressionante majestade da presença de Deus. Nada mais pode saciar essa sede ardente. Muitas pessoas confundem o objeto desse desejo e passam a vida inteira lutando pelo impossível. Eles perseguem o exterior, esperando satisfazer essa sede interior, mas sem sucesso. Eu queria chamar a sua atenção. Sua vida corre perigo se a idealização de seus sonhos é uma busca por encontrar aquilo que só Deus pode representar e ser para você. Seus sonhos podem se tornar pesadelos. Veja como o profeta deixa isso claro no versículo 8 e 9 do capítulo 22. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. O sonho deles se tornou em pesadelo. Porque o primeiro erro que eles cometeram e que nós podemos cometer é achar que podemos suprir nossas mais profundas necessidades espirituais fora de Deus. Se abandonarmos a Deus, é isso que acontecerá. O segundo erro que cometeram foi substituir o lugar que somente Deus deveria ocupar em suas vidas. É isso mesmo. Eles não só apenas se afastaram de Deus, mas também tentaram substituir o lugar que somente Deus deveria ocupar. Veja a parte B do versículo 13. Pois meu povo cometeu duas maldades. A segunda, cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Tentaram substituir o lugar do Senhor. A ideia que o texto deixa claro é que, apesar de tentarem satisfazer seus desejos, esses não conseguiam produzir a satisfação desejada. E sabe por que não conseguia produzir a satisfação desejada? Porque eram como baldes furados. Eles nunca permitiam a sensação de plena satisfação. Quando colocamos a nossa esperança ou buscamos água em qualquer outra fonte que não seja o próprio Deus, o resultado é ter um coração sedento, que não está satisfeito com nada. E não está satisfeito porque simplesmente não existe satisfação nisso. A plena satisfação que procuramos só pode ser encontrada em Cristo. Ele é o único que pode fazer rios de água viva jorrar em nosso ser. Não foi isso que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38? Rios de água viva brotarão no interior de quem crê em mim? Bom, já sabemos como transformar sonhos em pesadelos. Eu gostaria de encerrar, então, com 3 lições práticas.
Primeira lição: ame a Deus sobre todas as coisas. Segunda lição: o único que pode trazer satisfação à sua alma é Deus. Terceira lição: não tenha medo de sonhar. Eu queria explicar esses 3 pontos e pedir a você para apertar pause no vídeo para fazer uma oração. Encerrar este devocional com um momento de oração. Primeiro, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e traga luz à sua alma e revele os objetos de afetos que querem ocupar o lugar de Deus. Conseguindo identificar esses objetos, expurgue tais coisas de sua vida. Segundo, busque encontrar plena satisfação em Deus. Deleite-se no Senhor. Desfrute de um tempo de comunhão com Ele. Terceiro, sonhe, planeje, queira desfrutar das coisas boas que Deus fez. Vamos orar?